E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já quero falar da história. Essa história Bom, eu não sei como falar sem dar spoiler. Se eu der spoiler, vocês vão ficar aí reclamando nos comentários que eu sou boca de sacola. Vocês já assistiram a meu blog de despedida deixou meu ex-louca aqui do canal Retcons e Afins? Eu acho ela particularmente parecida no quesito da doença. Parecida, tá? Não é a mesma coisa. E eu achei ela uma história muito, muito bonita. Ela foi muito bem escrita. Eu confesso que eu quase chorei nela. Eu sou muito difícil para poder chorar assim com histórias. Só a meu blog de despedida me deixou meu ex-louco, me tirou muitas, muitas, muitas lágrimas, tanto lendo, como editando, como postando, como relembrando. Mas essa quase me fez chorar. Ela vai entrar na lista, eu não sei se ainda tem uma lista pra ela, mas ela é pra quando você tiver de TPM e quiser assistir alguma coisa pra chorar, ela vai estar bem aqui, tá? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Eu sei que vocês vão chorar ou quase chorar. Falem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu achei muito bonita mesmo, 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 mesmo. Eu não posso ficar falando muito, né? Porque senão falar eu vou dar spoiler. Então, um beijo. Tchau. Tchau. Dá tchau, David. Bye, O bye. menino funcionário tá aqui atrás de mim querendo falar, gente. Às vezes eu não deixo ele falar porque eu quero fazer rápido. Eu tô comendo aqui a minha dieta. Vou mostrar pra vocês minha dieta. No meu 24º aniversário, fui diagnosticado com a doença terminal mais leve possível. Narcolepsia. Provavelmente morreria dormindo, sem sentir dor alguma. Segurando o diagnóstico nas mãos, fiquei debaixo da árvore de Natal e fiz um pedido. Esperava que minha irmã gêmea, Tamara Lambeth, e meu namorado, Lloyd Norbury, estivessem seguros e felizes para sempre. Então, no segundo seguinte, vi os dois se beijando entre lágrimas atrás da árvore. A voz de Lloyd era baixa, carregada de emoção contida. Tamara, você é quem eu amo. Até quando você vai fingir que não sabe disso? Os olhos de Tamara estavam cheios de lágrimas, seu rosto contorcido de dor. Não podemos ficar juntos. Por quê? Só porque eu sou namorado da Rosana? Eu só a persegui para chegar perto de você. As palavras de Lloyd saíram em um rosnado rouco. Minhas pupilas se contraíram. Um zumbido alto encheu minha cabeça e quase perdi o equilíbrio. Tamara deu um tapa no rosto de Lloyd. Cala a boca! Nunca mais diga algo assim. Se a Rosie ouvir você, eu vou. Antes que ela terminasse, Lloyd a puxou para seus braços. Seu rosto carregava uma ternura e uma dor que eu nunca tinha visto dirigidas a mim. Eu prometo, tá bom? Não me xingue assim. Me dói ouvir isso. Tammy, eu sei que você ama a Rosie e sacrificaria qualquer coisa por ela. Mas ela não é mais uma criança. Ela não pode ficar sob sua proteção para sempre. Você já pensou em como sua vida seria muito mais fácil se ela não estivesse te puxando para baixo? Tamara ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dela estava tão fraca que mal conseguia ouvir. Eu já. Parecia que uma lâmina havia atravessado meu coração, me deixando em tanta agonia que mal conseguia respirar. A verdade é que eu sempre soube que era um fardo para Tamara. Mas ouvi-la admitir, com meus próprios ouvidos, que desejava que eu tivesse ido embora doía mais do que eu podia suportar. Quando tínhamos 7 anos, nossos pais biológicos vieram ao orfanato para nos levar para casa. Mas eles só aceitaram Tamara, porque eu nasci com um problema cardíaco. Tamara ficou tão furiosa que seus olhos ficaram vermelhos. Ela pegou uma vassoura mais alta do que ela e literalmente os expulsou. Se vocês não querem a Rosie, eu quero. Vou criá-la forte e saudável, e um dia vocês dois vão se arrepender disso. A maioria das promessas feitas por crianças é facilmente quebrada. Mas Tamara era diferente. Dos 7 aos 24 anos, ela sempre me protegeu. Para me mandar para uma boa escola, ela começou a trabalhar quando tinha apenas 16 anos. Apavorada de que minha condição cardíaca pudesse piorar de novo e de que não pudéssemos pagar o tratamento, ela nunca ousou tirar nenhum único dia de folga, só para economizar um pouco mais de dinheiro para minhas contas médicas. Por causa disso, mesmo tendo a mesma idade, Tamara parecia 5 ou 6 anos mais velha do que eu. Mas agora, minha irmã forte e capaz mostrava um lado frágil e indefeso de si mesma nos braços de Lloyd. Enquanto eu os encarava, lágrimas escorriam pelo meu rosto em gotas pesadas, mas os cantos dos meus lábios lentamente se erguiam em um sorriso. Levantei minhas mãos congeladas, pressionei as palmas uma contra a outra e fiz meu desejo novamente. Queria que Tamara e Lloyd pudessem viver felizes para sempre como marido e mulher. Quando cheguei em casa, foi a Tamara quem me acordou. Seus olhos estavam cheios de uma exasperação impotente. Como você adormeceu? Você nem apagou as velas de aniversário ainda. Sorri e menti.
eu estava com sono. A verdade é que eu também não sabia como tinha adormecido. Depois de ver o que vi debaixo da árvore de Natal, eu deveria estar bem acordada se fosse o caso. Mas era assim que eram os estágios finais da narcolepsia. Os episódios de sono pesado vinham cada vez mais frequentes, se estendendo cada vez mais, até que um dia você fechasse os olhos pela última vez e nunca mais acordasse. Tamara tocou minha cabeça e sorriu. Sua bochecha está toda vermelha de tanto dormir nela. Vamos, levanta e acorda você mesma. Ela se virou para a cozinha, mas eu a chamei e a parei. Tamara, obrigada por cuidar de mim todos esses anos. Tem sido difícil para você. Tamara riu disso. O que é isso de repente? Desde quando você ficou tão sentimental? Balancei a cabeça e não disse nada. Naquele momento, a campainha tocou. Tamara foi atender e não teve chance de insistir mais. Lloyd estava aqui. Eu não sabia o que eles diziam, mas Tamara se virou para mim e disse: Rosie, vou ajudar o Lloyd a carregar algo para dentro. Espere aqui por nós 1 minuto. Sorri e assenti. Pode ir. Não carregue demais. Você vai se desgastar. A porta se fechou. Pisquei contra a ardência nos olhos e me dei 2 tapas fortes. Segure a calma. Não chore. Um pouco depois, eles voltaram trazendo ingredientes para fondue. Os lábios de Tamara estavam obviamente inchados e vermelhos, carnudos como pétalas de flores em plena floração. Ela manteve a cabeça baixa e nem ousou olhar para mim antes de ir direto para a cozinha. Cravei as unhas na palma da mão e me forcei a não olhar mais, com medo de algo aparecer no meu rosto. Nesse momento, Lloyd me entregou um bolo e disse com um sorriso: Feliz aniversário, Rosie. Peguei e disse: Obrigada. Então, no segundo seguinte, percebi que o bolo que Lloyd tinha comprado era exatamente o mesmo que Tamara preparou para mim. Lloyd fez uma pausa. Que coincidência! Assenti, forçando um sorriso. Sim, você e Tamara realmente estão na mesma sintonia. Ele parecia não esperar essa resposta. Algo em sua expressão ficou complicado. Abaixei a cabeça. O amargor encheu meu peito até que minha boca ficasse azeda. Lloyd tinha sido um dos meus veteranos na faculdade, um daqueles rapazes de ouro que todo mundo no campus conhecia. Ele era bonito, brilhante, e após a formatura, lançou uma startup de sucesso quase imediatamente. Então, quando ele se declarou para mim, pensei que tinha que ser algum tipo de pegadinha, ou que alguém estivesse fingindo ser ele para me enganar. Mas Lloyd provou com suas ações que estava falando sério comigo. Ele ouvia atentamente quando eu falava sobre minhas preocupações, e me explicava tudo com delicadeza. Ele se lembrava dos nossos aniversários, e me trazia presentes que escolhia com cuidado. Quando eu ficava doente, ele ficava ao meu lado sem dormir, cuidando de mim. Eu achava que ele realmente me amava. Mas a verdade é que eu só tinha sido uma forma dele se aproximar da Tamara. Eu deveria tê-lo odiado pela mentira. Mas ele foi bom demais com a Tamara. Tão bom que eu não suportava expor isso. Eu não podia deixar que nós 3 fôssemos arrastados para o sofrimento. Então eu carregaria tudo sozinha. A que morre deveria ser eu. Apaguei as velas e, através dos finos cachos de fumaça que subiam, vi Tamara e Lloyd sentados lado a lado, em frente a mim. Eles sempre tinham se sentado assim antes. Só agora me ocorreu. Que namorado senta ao lado da irmã da namorada em vez da própria namorada? Eu era simplesmente tão lenta assim. Belisquei a coxa com força para não pensar mais, então abri as mãos com um sorriso. Então, onde estão meus presentes? Tamara sorriu, impotente. Rosie, me diga, quem você ama mais e de qual presente está mais animada? Sorri. Então traga os 2 aqui. Preciso ver antes de decidir. Tamara me cutucou na testa. Seu pequeno conspirador. Ela colocou os 2 presentes na mesa. Virei as costas para abri-los, meus dedos tremendo tanto que mal conseguia desamarrar as fitas. Mordi forte o lábio inferior para segurar as lágrimas. Os 2 realmente estavam em perfeita sintonia, e combinavam muito bem. Se ao menos eu nunca tivesse nascido. Tamara nunca teria sido abandonada, e eles poderiam ter se apaixonado abertamente, de forma justa. Me recompus, então me joguei em Tamara e disse com um sorriso, todo carinhoso e brincalhão: Ainda gosto mais da Tammy. Tamara me abraçou e lançou um olhar convencido para Lloyd. Viu isso? Rosie diz que gosta mais de mim. Você nunca vai me superar no coração dela. Lloyd deu um leve resmungo. Sim, sim, claro. Quem não gosta de você? Eu também gosto de você. A sala ficou em silêncio num instante, tão silenciosa que se poderia ouvir um alfinete cair. Lloyd percebeu o que tinha dito, e sua expressão mudou. Tamara se levantou rapidamente. O que há de errado com você? Lloyd a encarou, atônito com a força do que havia dito. Então ele olhou de volta para ela, magoado e com raiva ao mesmo tempo. O que eu disse de errado? Cansei de fingir. Eu gosto... Para com isso! Interrompi os 2. Tamara segurou minha mão em pânico. Rosie, não entenda errado. Forcei um sorriso. Não estou entendendo errado. Você machucou a mão. Deixa eu passar pomada primeiro. Antes que eu pudesse terminar, Lloyd me empurrou para o lado, segurou a mão direita de Tamara com as 2 e olhou para ela com preocupação aberta. Dói muito? Tamara tentou se afastar. Solta. Lloyd levantou os olhos para os dela, a voz carregada de sentimento. Tammy, para de me afastar. Tamara ficou imóvel, os olhos cheios de conflito. Voltei com o kit de primeiros socorros e vi tudo. Tamara me percebeu e puxou a mão de volta imediatamente. Fingindo não notar a intimidade deles, sentei-me no tapete e cuidadosamente espalhei creme anti-queimadura sobre a pele dela. Quando Tamara viu que nada de incomum aparecia no meu rosto, soltou um pequeno suspiro de alívio. Rosie, me desculpe.
A voz dela era tão suave que eu não sabia se ela estava pedindo desculpas por estragar meu jantar de aniversário ou por ultrapassar um limite com Lloyd. Escolhi acreditar que era a primeira opção. Olhei para ela com falsa irritação. Do que você está falando? Desde que sua mão esteja bem, isso é o que importa. Tamara abaixou os olhos e me observou aplicar a pomada. Nenhum de nós disse mais nada. O jantar de fondue foi dolorosamente silencioso. Os dois continuavam colocando comida no meu prato, como se tentassem compensar uma culpa privada. Depois, sem planejar, todos nós começamos a beber em silêncio. Lloyd foi o primeiro a ficar bêbado. Ele agarrou a manga de Tamara e se recusou a soltar, murmurando baixinho o tempo todo. Com medo de que ele dissesse algo que não deveria, Tamara olhou para mim e disse: Rosie, está ficando tarde. Vou chamar um táxi e levá-lo para casa primeiro. Assenti e vi enquanto Tamara meio carregava Lloyd para fora da porta. Me forcei a ficar de pé, querendo voltar para o meu quarto, mas meu pé bateu em algo. Me abaixei e peguei. Era uma caixa de joias de veludo. Abri. Dentro havia um colar de pedras preciosas, e o desenho parecia familiar. Peguei os brincos de pedra preciosa que Lloyd me deu, e ficou óbvio à primeira vista. Era um conjunto combinado. O colar era a peça principal, e os brincos eram apenas extras. Depois de um longo momento, coloquei silenciosamente a caixa de veludo de volta onde a tinha encontrado e fingi que nunca a tinha visto. Tamara e eu éramos como aquele conjunto de joias. Ela era o centro marcante, livre para brilhar, enquanto eu era apenas o acessório, o fardo pendurado ao lado. Felizmente, eu ia morrer em breve. Quando a narcolepsia apareceu, afundei rapidamente no sono. No meu sonho, eu nunca tinha nascido. Tamara cresceu como filha única. Ela nunca foi lançada cedo demais na crueldade do mundo. Nunca se desgastou por ele. Ela era radiante e de coração aberto, luminosa e composta. Ela foi para a faculdade e conheceu Lloyd. Os dois naturalmente caíram em um relacionamento. E no fim, com a bênção de todos, entraram juntos no casamento. Só quando uma pontada aguda de dor atravessou meu pulso fui forçada a acordar. Esfregando o relógio de choque ali, percebi que o médico realmente não tinha mentido para mim. Nos estágios finais da narcolepsia, só algo tão extremo quanto um choque elétrico poderia me tirar do sono instantaneamente. O relógio já passava da meia-noite quando a porta do meu quarto foi aberta com muito cuidado. Tamara entrou sorrateiramente, colocou um presente no chão, depois se inclinou e beijou minha testa. Feliz Natal. Quando éramos crianças, o orfanato nunca tinha o suficiente. Crianças como nós, aquelas que ninguém queria, só podiam fazer nossos desejos em segredo. Esperávamos e torcíamos para que o Papai Noel realmente viesse em um trenó puxado por renas e deixasse presentes. Mas na manhã seguinte, apenas o meu desejo se realizava. Por muito tempo, achei que era uma das crianças especialmente amadas pelo Papai Noel. Depois, descobri que não existia Papai Noel. Só havia Tamara, economizando e escondendo todo o dinheiro que podia só para me comprar um presente. Quando Tamara estava prestes a se virar e sair, de repente me sentei e a abracei. Papai Noel, deixa eu fazer mais um pedido. Tamara ficou surpresa ao me encontrar acordada, mas entrou na brincadeira, acariciando meu cabelo suavemente enquanto respondia em voz baixa. E qual é o desejo? Apertei meus braços em volta da cintura dela, respirando seu cheiro quente e familiar. Segurei as lágrimas, mas ainda assim um soluço escapou da minha voz. Espero que a Tammy encontre a felicidade que lhe pertence. Espero que ela pare de se preocupar tanto com tudo. Vou dar minha bênção a ela. Tamara ficou completamente imóvel, o corpo rígido nos meus braços. Após um longo silêncio, ela perguntou: Rosie, você descobriu? Mas eu não respondi, porque já tinha caído de volta em um sono inconsciente. No dia seguinte, quando acordei, Tamara já tinha saído. O café da manhã estava sobre a mesa, com um bilhete ao lado me lembrando de comer no horário. Reaqueci a comida. Mas depois de apenas 2 mordidas, uma onda de tontura me atingiu do nada. Um sono avassalador me invadiu. Dei um tapa forte no rosto, tentando ficar acordada. Não ajudou em nada. No fim, tudo escureceu, e eu caí de cara na mesa. A tigela tombou. Mingau escaldante escorreu pelo meu braço. Estremeci de dor, mas ainda assim não foi suficiente para me acordar. Quando percebi, já era noite, com as cores do pôr do sol se espalhando no parapeito da janela. Dessa vez eu tinha dormido por muito tempo. Um peso se instalou no meu peito. Olhei para a bagunça na mesa e comecei a me levantar para limpar. Mas minha mão roçou a borda da mesa e uma dor aguda atravessou meu corpo. Olhei para baixo. Da palma da mão até o antebraço, várias bolhas surgiram onde a aveia havia queimado. Algumas já estavam em carne viva. O líquido escorria pela pele ferida e a dor era profunda e penetrante. Só consegui tratar a queimadura primeiro. Eu tinha acabado de passar pomada quando ouvi a porta da frente abrir. Tamara tinha chegado. Saí do meu quarto, prestes a cumprimentá-la. Reddit, contos e afins. Mas então vi Tamara parada na entrada, olhando fixamente para a mesa suja e o chão pegajoso, algo indecifrável no rosto. Depois de um longo momento, ela olhou para mim. Rosie, eu realmente não estou pedindo para você fazer nada incrível da sua vida. Só quero que você consiga cuidar de si mesma. No mínimo, você precisa ser capaz de lidar com coisas básicas. Estou tão cansada todos os dias. Você poderia, por favor, me fazer me preocupar um pouco menos? Olhei para a decepção e o cansaço no rosto dela, e uma onda enorme de pânico e dor subiu dentro de mim. Eu queria tanto explicar. Eu não tinha feito bagunça de propósito. Eu estava doente. Mas quando as palavras chegaram aos meus lábios, engoli de volta. Minha garganta estava seca e irritada. Abaixei a cabeça para que ela não visse meus olhos avermelhados e disse suavemente: Desculpa. Tamara não disse nada. Ela pegou os produtos de limpeza e começou a cuidar da bagunça. Fui até lá para ajudar.
Tamara percebeu a queimadura no meu braço e parou, mas não fez o que normalmente faria. Não me pegou imediatamente e me levou ao hospital. Ela realmente estava brava. Meu peito doía com uma dor surda e inchada. Naquela noite, sentei na cama folheando um álbum de fotos. Estava cheio de fotos minhas e de Tamara desde a infância até agora. Meus dedos traçaram a curva sorridente do rosto de Tamara. Eu também sorri. Mas então pensei de novo em como eu iria morrer em breve, e Tamara provavelmente ficaria de coração partido. Com esse pensamento, saí da cama, peguei papel e uma caneta e comecei a escrever uma carta de despedida para ela, linha após linha. Nem mesmo 2 páginas inteiras foram suficientes. Então, de repente, alguém bateu na porta do meu quarto. Rosie, você está dormindo? Enxuguei minhas lágrimas e me levantei para abrir. Mas naquele momento, a narcolepsia voltou a aparecer. Meu corpo cedeu e caí no carpete. O barulho alertou Tamara do lado de fora da porta. Ela falou novamente. Rosie, eu sei que você não está dormindo. Você pode abrir a porta? Você não jantou, então fiz suas costelas favoritas com molho barbecue. Eu também comprei coca e aquele pão da padaria que você queria há muito tempo. Tamara ficou parada diante da porta, imóvel, e soltou um suspiro. Rosie, eu estava errada. Eu não devia ter explodido com você. Eu sei que você não quis derrubar a comida. Eu estava cansada e perdi a paciência. Você pode me perdoar? Ainda sem resposta, Tamara continuava olhando para a porta fechada. Seus ombros começaram a tremer de repente. Rosana, eu já pedi desculpas a você. Por que você ainda está sendo tão teimosa? Você só vai ficar satisfeita se me levar à morte? Os olhos de Tamara estavam vermelhos, seu peito subindo e descendo rápido demais. Depois de um longo tempo, ela disse roucamente. Ele estava certo. Talvez eu fosse melhor se não tivesse uma irmã como você. Então seus passos se afastaram. Deitada no chão, lágrimas escorriam sem parar. Eu queria dizer a ela que não estava brava, que não a culpava, que nunca quis pressioná-la, mas não conseguia falar. Era como se uma mão invisível tivesse agarrado minha consciência e a arrastado para a escuridão, me deixando incapaz de controlar o próprio corpo. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali no chão, como algo quebrado. Quando acordei, já era meio-dia no dia seguinte. Fui até a cozinha. As costelas com molho barbecue estavam completamente frias e endurecidas. Fiquei ali, atordoada por alguns segundos. Depois peguei meu garfo. Pedaço por pedaço, levei as costelas à boca. A carne fria estava áspera, pesada de gordura e vinagre. Me fazia engasgar repetidas vezes, mas eu forçava cada mordida a descer. Afinal, talvez essa fosse a última vez que eu pudesse comê-las. Lágrimas escorriam silenciosamente. No fim, cobri o rosto e desabei em soluços. Nos 2 dias seguintes, Tamara não voltou para casa. Soube então que ela realmente não queria mais lidar comigo. Eu não liguei para incomodá-la. Em vez disso, peguei um táxi até o hospital e fui ver meu médico responsável. Ao ouvir meu pedido, sua expressão ficou grave. Você realmente decidiu dormir permanentemente? Passar o resto do seu tempo assim, em vez de ver mais o mundo lá fora? Soltei uma risada amarga. O que havia para ver no mundo lá fora? Para mim, este mundo nunca foi gentil. Desde lutar por comida no orfanato quando eu era pequena, até lutar e lutar para sobreviver quando eu crescia. A vida comum que a maioria das pessoas dava como garantida era algo que Tamara e eu só conseguíamos pagar 10 vezes, até 100 vezes o preço. Quão injusto era. Mas não havia nada a fazer além de aceitar. Eu estava cansada. Realmente cansada. As únicas 2 luzes no meu mundo sempre foram Tamara e Lloyd. Eram eles que me mantinham firme. Mas agora, nenhum dos dois precisava mais de mim. Então desaparecer parecia o melhor lugar que me restava para ir. Assenti para o médico. Pensei bem. O médico suspirou. Tudo bem, como a narcolepsia é um caso tão raro, durante o período em que você permanecer dormindo até a morte, gostaríamos de realizar pesquisas. Se concordar, ofereceremos uma compensação financeira para sua família. Quando ouvi o valor, concordei sem hesitar. Com esse dinheiro, mais o que Tamara e eu já tínhamos conseguido economizar, seria suficiente para ela finalmente criar raízes nesta cidade. O hospital precisou de 3 dias para preparar a câmara de sono. Depois de pensar melhor, decidi que ainda precisava me despedir de Tamara. Eu tinha acabado de pegar meu celular quando Lloyd ligou antes que eu pudesse contatá-la. Desde meu aniversário, Lloyd não tinha entrado em contato comigo nenhuma vez. Hesitei por 2 segundos, então atendi. Antes que eu pudesse falar, a acusação de Lloyd caiu sobre mim. Rosana, você falou algo para a Tammy? Fiquei paralisada, incapaz de entender o que ele queria dizer. Ela não atendeu nenhuma das minhas ligações. Se não foi você dizendo algo para ela, quem a fez parar de falar comigo? Mesmo sabendo que toda a bondade que Lloyd já tinha me mostrado um dia tinha outro propósito, seu tom frio e cortante ainda doeu. Eu queria perguntar a ele. O que exatamente eu poderia ter dito para a Tamara? Expor o caso deles? Mas no fim, só respirei fundo e tentei manter a voz firme. Lloyd, juro que não falei nada para ela. Lloyd ficou em silêncio por um momento. Então desligou sem nenhum pedido de desculpas. Balancei a cabeça amargamente e disquei o número de Tamara. Ela não atendeu. Liguei de novo. Ainda nada. O pânico me atingiu imediatamente. Não só Lloyd não conseguia falar com Tamara, como ela também não atendia minhas ligações. Tamara nunca faria isso. Por mais brava que estivesse, nunca faria. Porque ela sempre teve medo de eu ter um ataque cardíaco. O celular dela ficava sempre ligado, 24 horas por dia. Comecei a suspeitar que algo tinha acontecido com ela. Liguei apressadamente para Lloyd e expliquei a situação. Ele também entrou em pânico. Perguntou se algo incomum tinha acontecido nos últimos dias. Contei para ele sobre aquela noite, mas deixei de fora a parte sobre a narcolepsia.
A raiva de Lloyd explodiu instantaneamente. Com os dentes cerrados, ele disse: Rosanna, como a Tammy acabou criando uma pessoa tão ingrata? Se algo aconteceu com ela, nunca vou deixar você escapar impune. A ligação terminou. Cambaleei para trás contra uma coluna. Parecia que um buraco havia sido cavado no meu peito, frio e dolorido. Nos 2 dias seguintes, continuei procurando por Tamara. Mas era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Não havia nenhuma notícia dela. Quando eu estava prestes a perder a esperança, Lloyd ligou. Sua voz estava tensa, tomada pela urgência. Eles encontraram a Tammy. Depois daquela briga com você, ela foi fazer uma trilha para clarear a cabeça e acabou caindo de uma ladeira. Alguém a levou ao hospital, mas ela permaneceu inconsciente até hoje. Ela acabou de acordar. Ela está no hospital central. Estou indo para lá agora. Você precisa chegar rápido. Ok. Depois que desliguei, percebi que minhas pernas tinham ficado fracas. Graças a Deus. Tamara estava bem. Dirigi imediatamente até o hospital central. Estava com tanta pressa que quase acelerei demais. Mas quando cheguei a um sinal vermelho, aquela onda familiar de sono me atingiu de uma vez. Não posso dormir. Dei 2 tapas fortes no meu rosto, mas não adiantou. Lutando contra o sono, ajustei a pulseira elétrica no meu pulso. Com um estalo agudo, meu corpo se sacudiu 2 vezes de forma involuntária. Por um segundo, cheguei a sentir cheiro de queimado, mas finalmente consegui recuperar a consciência. Soltei um suspiro e voltei a dirigir. Mas depois de apenas algumas centenas de metros, a sonolência me atingiu como uma onda gigante. Usando as últimas forças, encostei o carro na beira da estrada, me inclinei sobre o volante e caí em outro sono pesado e inquebrável. Quando cheguei ao hospital, a noite já tinha caído. Empurrei apressadamente a porta do quarto e vi Tamara deitada, com uma bandagem enrolada na testa, o rosto pálido e o corpo fraco e exausto. Lloyd a alimentava com frutas, o rosto cheio de ternura e preocupação. Corri até lá e segurei a mão de Tamara. Tammy, você está bem? Não consegui terminar. Lloyd de repente me empurrou com força e se colocou na frente dela, me encarando com raiva. Rosanna, você tem muita coragem de vir aqui a essa hora. Você sabe que horas são? Eu te disse às 10 da manhã. Você só apareceu às 8 da noite. O que exatamente você estava fazendo todo esse tempo? Você sequer a considera sua irmã? Você se importa com ela de verdade? Meu rosto ficou branco. Fiquei ali, sem reação, sem saber o que fazer. Não foi minha intenção. Eu estava... Lloyd me lançou um olhar frio. Você estava o quê? Pode falar. Diga. Eu não consegui. Lloyd soltou uma risada curta e se virou para Tamara. Eu te disse há muito tempo que sacrificar seu próprio futuro por ela nunca valeu a pena. Você a ama, cuida dela, e o que ela faz? Ela nem se importa que você tenha se machucado e sido hospitalizada. Tamara, acorde. Você realmente vai jogar fora a felicidade bem na sua frente por uma pessoa ingrata como essa? As mãos de Tamara se apertaram, mas ela não disse nada. Ainda assim, vi a decepção em seus olhos. Uma decepção comigo. Meu coração tremeu. Dei 2 passos rígidos para trás e forcei um sorriso trêmulo. Desculpa, Tammy. Eu só te atrasei. Mas você não precisa se preocupar. Muito em breve, eu não vou mais. Minhas lágrimas explodiram como uma represa quebrada, escorrendo pelo meu rosto. Tamara entrou em pânico imediatamente e se levantou, estendendo a mão para me enxugar as lágrimas. Rosie, não chore. Até Lloyd congelou. Ele não esperava que eu chorasse assim e, por um momento, pareceu completamente perdido. Desculpa, Rosie, eu... Mas evitei as mãos dos dois, me virei e saí correndo da sala. Passei a noite inteira sentada no corredor em frente ao consultório do meu médico responsável. No dia seguinte, o médico me acordou, com uma expressão complicada. Senhorita Rosanna, tem certeza de que quer entrar em sono permanente? Uma vez que o processo começa, não há mais volta. Tenho certeza. Tirei a roupa e me deitei na câmara de sono. Todo tipo de memória de Tamara passou pela minha mente em um borrão. Lágrimas salgadas molhavam os cantos dos meus olhos. Fechei os olhos. Tamara, espero que você seja feliz, sussurrei. 3 dias depois, Tamara recebeu alta do hospital. Franzindo a testa, ela encarou a janela de chat do celular, onde nenhuma de suas mensagens tinha recebido resposta. Lloyd se aproximou e perguntou o que havia de errado. Tamara soltou um suspiro. A Rosie não veio ao hospital nos últimos 2 dias e também não responde minhas mensagens. Estou preocupada que algo possa ter acontecido com ela. Lloyd deu um resmungo de desdém. O que poderia ter acontecido com ela? Ela provavelmente só está fazendo isso para chamar atenção, esperando você ir confortá-la. Tamara olhou para ele, a expressão ficando séria. Lloyd, nem pense em falar dela assim. Rosie é uma boa pessoa. Todos esses anos, pode parecer que sou eu quem recebe mais como irmã, mas a verdade é que foi ela quem me manteve em pé. E além disso, fomos nós que a prejudicamos. Uma sombra passou pelo rosto de Tamara. Lloyd entendeu o que ela quis dizer e também ficou em silêncio. Antes disso, ele nunca tinha se sentido culpado por usar Rosanna para se aproximar de Tamara, porque Rosanna parecia tão frágil. Mesmo que seus motivos fossem egoístas, ele não a tratou mal. Ele lhe deu dinheiro e carinho. Mas por algum motivo, sua mente de repente voltou ao jeito como ela chorou naquele dia no hospital. Reddit, contos e afins. Rosanna nunca tinha chorado na frente dele antes. A impressão que ela sempre lhe passou era de alguém tímida, fácil de sorrir, simples e discreta, longe do brilho ou do charme de Tamara. Mas aquelas lágrimas naquele dia foram como água fervente atingindo seu coração, deixando uma dor ardente que ele não conseguia ignorar. Lloyd apertou os lábios. Você está certa. Exagerei no que disse. Vou pedir desculpas a Rosie. Tamara assentiu.
Após uma pausa, Lloyd olhou para ela com intensidade. Tammy, vamos contar a verdade para a Rosie. Estou cansado de não poder ficar ao seu lado abertamente. Você sabe como foi quando soube que você tinha se machucado? Meu coração quase parou. Eu sei que isso é injusto com a Rosie, mas vou fazer tudo o que puder para compensá-la. Tammy, me dá uma chance. E dê a si mesma uma chance de felicidade também, tá bom? Os olhos de Tamara se encheram de conflito. Mas no fim, ela ainda não conseguiu evitar dar um pequeno aceno de cabeça. Lloyd ficou radiante. Ele a envolveu nos braços e a girou em círculos. Tamara pareceu um pouco tímida. Então a preocupação tomou conta da expressão dela. Mas ainda não podemos contar para ela. Precisamos encontrar o momento certo. Tenho medo de que seja demais para a Rosie. Lloyd ficou relutante, mas concordou. Os dois só chegaram em casa bem tarde. A sala estava escura. Após uma breve hesitação, Tamara ainda foi até a porta do quarto de Rosanna. Rosie, você está dormindo? Ninguém respondeu. Tamara suspirou e voltou para seu próprio quarto. Na manhã seguinte, ela acordou cedo de propósito e preparou um café da manhã farto. Mas mesmo às 9 horas, Rosanna ainda não tinha saído. Tamara bateu na porta para acordá-la, mas depois de esperar muito tempo, ainda não houve resposta. Por fim, perdeu a paciência e empurrou a porta do quarto de Rosanna. Rosie, você... Ela parou no meio da frase e congelou, porque a cama estava vazia. Ela finalmente percebeu que Rosanna não tinha voltado para casa na noite anterior. Ligou imediatamente e mandou mensagem atrás de mensagem, mas nenhuma resposta veio. Tamara entrou em completo pânico. Ela chamou Lloyd, a voz cheia de urgência. Tem algo errado. Rosie está desaparecida. Lloyd chegou rápido. Entrou sem fôlego. Puxou Tamara para seus braços e tentou acalmá-la. Não entre em pânico. Me diga devagar. O que aconteceu? Depois de ouvi-la, Lloyd franziu a testa. Ela só ficou fora uma noite. Não é tão sério assim. Tamara balançou a cabeça, empurrou-o e o encarou com raiva. Lloyd, você conhece a Rosie há anos. Você não a conhece de verdade? Ela nunca faria algo de propósito para preocupar os outros. Eu verifiquei o quarto dela. Já havia poeira na mesa, o que significa que ela talvez não tenha voltado para casa desde o dia em que saiu do hospital. Isso é culpa minha. Tamara passou as mãos pelos cabelos, frustrada, os olhos ficando vermelhos. Quando ela parou de responder minhas mensagens, eu deveria ter percebido que algo estava errado. Se algo aconteceu com a Rosie, o que eu vou fazer? Lloyd segurou suas mãos. Tammy, se acalme primeiro. A Rosie não é uma criança. Ela é inteligente e tem dinheiro. Nada vai acontecer com ela tão facilmente. Talvez ela só esteja brava com a gente e tenha saído para esfriar a cabeça. Talvez não atenda ligações ou mensagens porque não quer ser incomodada. Tamara ficou em silêncio por um momento. Relutantemente, aceitou essa explicação. Se ainda não houver notícias da Rosie até amanhã, vamos à polícia. Mesmo achando que ela estava exagerando, ele assentiu para acalmá-la. Talvez gêmeas realmente compartilhassem algum tipo de ligação silenciosa. Tamara ficou inquieta o dia todo. Lloyd não se sentia bem em deixá-la sozinha, então ficou com ela. E o que acontece quando um homem e uma mulher que se gostam ficam sozinhos no mesmo ambiente era fácil demais de imaginar. Lloyd prendeu Tamara debaixo dele na cama, beijando-a até que sua expressão ficou atordoada e desprotegida. Mas quando estavam prestes a cruzar a linha final, Tamara de repente voltou à razão. Ela o empurrou. Não, não podemos fazer isso. Lloyd a encarou, confuso, a raiva contida na voz. Por quê? Você já disse que iria... Mas você ainda não terminou com a Rosie. Você ainda é o namorado dela. Então não podemos fazer isso. Pelo menos não agora. Lloyd ficou em silêncio por um momento, depois se virou e saiu. Naquela noite, Lloyd dormiu no quarto de Rosanna. Mas a raiva que queimava dentro dele o impedia de adormecer. Ele se levantou e pegou o álbum de fotos da mesa, folheando-o. A maioria das fotos era de Tamara e Rosanna juntas. Havia apenas algumas selfies, e só uma foto dele com Rosanna. Ela havia sido tirada no inverno do primeiro ano juntos. Uma rara nevasca pesada havia caído. Lloyd tinha ido buscá-la depois do trabalho. Eles caminhavam pela rua, os ombros lentamente acumulando uma camada de neve. Rosanna de repente lembrou de um ditado. Se duas pessoas ficassem juntas na neve até o cabelo ficar branco, seria como envelhecer lado a lado. Então ela o puxou para perto e tirou aquela foto. Ela esperava que eles se amassem para sempre. A lembrança veio de uma vez só. Sem perceber, Lloyd estendeu a mão e passou os dedos pelo rosto sorridente de Rosanna na foto. Um momento depois, parou, e como se guiado por algo que não conseguia explicar, deslizou a foto e a guardou no bolso. Quando se deitou novamente, seu coração estava estranhamente mais calmo. O sono finalmente o dominou. No último segundo antes de adormecer, pensou: se algo realmente aconteceu com ela, isso seria ruim. Amanhã vou ouvir a Tamara. Se ainda não houver notícias da Rosie, vamos à polícia. Mas ele nunca teve essa chance, porque na manhã seguinte recebeu uma ligação do hospital. Mais precisamente, a ligação era para Tamara. É a senhorita Tamara Lambert? Aqui é a equipe do hospital da cidade. Sua irmã, a senhora Rosanna Lambert, faleceu no nosso hospital esta manhã. Como ela assinou um formulário de consentimento para pesquisa em vida sobre narcolepsia antes de sua morte, honraremos o acordo e ofereceremos uma compensação. Se não houver problemas, por favor, envie suas informações bancárias para... Lloyd não ouviu o resto. Um zumbido alto tomou seus ouvidos, e um pensamento atravessou sua mente. O que isso significa? Rosanna está morta? Como isso é possível? O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão.
O som assustou Tamara, que estava no banheiro se arrumando. Ela saiu e perguntou o que havia acontecido. Lloyd se virou para ela, atordoado. Depois de um longo momento, forçou um sorriso. Acho que acabei de receber uma ligação de golpe. Disseram que a Rosie morreu. Como isso é possível? Esses golpistas nem são convincentes. Tamara congelou por um instante, então de repente soltou um grito. Ela correu até o telefone, quase caindo no chão. Ponto de vista de Rosanna. Quando abri os olhos e vi o teto do hospital, senti um lampejo de descrença. Porque eu estava acordada. Mas entendi quase imediatamente. Eu não estava acordada. Eu estava morta. Que doença terminal estranhamente gentil. Mesmo na morte, não havia dor. Ela até me deu um último sonho bonito. Baixei o olhar e vi minha mão meio transparente. Então almas realmente existiam. Fiquei vagando sem rumo por um tempo. Então, de repente, vi duas figuras correndo pelo corredor, Tamara e Lloyd. Imaginei que o hospital havia informado sobre minha morte. Eu o segui. Até o necrotério. Com mãos trêmulas, Tamara puxou o lençol branco, revelando meu rosto pálido. Rosie! Tamara soltou um grito quebrado e desmaiou no mesmo instante. Por sorte, Lloyd a segurou. Aproximei-me, em pânico. Tamara foi levada ao pronto-socorro e colocada em soro. Fiquei ao lado dela enquanto ela murmurava meu nome repetidamente, inquieta mesmo no sono, as sobrancelhas contraídas em dor. Sem pensar, estendi a mão para suavizar sua testa. Minha mão atravessou o corpo dela. Virei e encarei Lloyd com raiva. Ele era cego? Não via o quanto Tamara estava destruída? Não sabia como consolá-la? Mas Lloyd apenas ficou ali sentado, de cabeça baixa, perdido em pensamentos. Me aproximei e comecei a socá-lo e chutá-lo. Inútil. Lloyd de repente levantou a cabeça. Por um segundo congelei. Achei que ele pudesse me ver. Mas ele estava olhando para o médico assistente. Olá, eu sou o namorado da Rosanna. Antes de morrer, ela deixou alguma mensagem? O médico olhou surpreso. Não, ela não deixou nenhuma mensagem. Embora a paciente tenha falecido de narcolepsia, ela entrou voluntariamente no programa de pesquisa em vida. Parecia ter perdido a vontade de viver muito antes disso. Quanto ao motivo, a família provavelmente entende melhor do que nós. Lloyd ficou imóvel. Então, muito rapidamente, uma possibilidade o atingiu. A cor desapareceu de seu rosto. Rosie. Ela já sabia de nós há muito tempo, não é? Em algum momento, Tamara já havia acordado. Seus olhos estavam vazios. Lloyd instintivamente tentou segurar sua mão. Mas antes que pudesse, Tamara o afastou como se o toque a queimasse. Ela apertou o cobertor com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que fizemos? Rosie tinha acabado de ser diagnosticada com uma doença terminal, e ainda descobriu que a própria irmã e o namorado estavam envolvidos pelas costas dela. Quão desesperada ela deve ter ficado. E mesmo assim, ela agia como se nada estivesse acontecendo. Tentava abrir espaço para nós, carregando tudo sozinha. Mas o que eu fiz? Eu a acusei, briguei com ela, até a ressenti. Ela deve ter visto tudo isso. Nem consigo imaginar o quanto ela se sentiu sem esperança. Ela deve ter me odiado. Aproximei-me e envolvi Tamara em um abraço. Queria dizer que não a odiava. Ela era minha irmã, a pessoa mais importante da minha vida. O mesmo sangue corria em nós dois. Esqueça um namorado. Mesmo que fosse algo tão terrível quanto assassinato, eu ainda ficaria ao lado dela. Mas ela não podia me ouvir. Tudo o que pude fazer foi assistir enquanto ela chorava, como se seu coração estivesse sendo arrancado. Não sei quanto tempo passou, então Tamara olhou para Lloyd e disse com a voz vazia. Nós dois somos culpados. Devemos passar o resto da vida pagando por isso com a Rosie. Lloyd não respondeu. Na mão, ele segurava aquela foto com tanta força que o papel já estava amassado. Tamara cuidou do meu funeral com um cuidado impecável. Desde o dia em que chorou, ela permaneceu calma o tempo todo. Era quase como se quem tivesse morrido não fosse sua irmã. Mas eu sabia melhor. Tamara não estava calma. Seu luto tinha passado das lágrimas e se transformado em ruína. Ela parecia composta, mas por dentro tudo já havia desmoronado em escombros. E claro, na noite em que meu funeral terminou, ela envenenou a comida. Quando Lloyd desabou no chão, segurando a barriga, seus olhos estavam cheios de descrença. Tammy. Por quê? O olhar de Tamara era firme e estranhamente calmo. Eu já te disse antes, temos que nos redimir. Suportando a dor que atravessava seu corpo, ela entrou no meu quarto e pegou a foto emoldurada da escrivaninha, com a intenção de morrer segurando nossa foto juntas. Eu estava em pânico. Queria chamar a emergência, mas eu era apenas uma alma, não conseguia tocar em nada sólido. Então, de repente, lembrei da carta. Me lancei desesperadamente em direção à moldura nas mãos de Tamara, rezando com tudo o que tinha. Talvez o céu tenha tido pena de mim. A mão de Tamara tremeu, e a moldura escorregou, caindo no chão e se estilhaçando. Ela notou a carta de despedida que havia caído. Cuidadosamente pegou-a e começou a ler. Devagar, os ombros de Tamara começaram a tremer. Pouco depois, ela pressionou a carta contra o peito e desabou em soluços selvagens e dilacerantes. Rosanna, por que você foi tão tola? Amor, felicidade, sem você, como eu poderia ser feliz? Volte, por favor, estou implorando. Almas não podem chorar. Mas eu ainda sentia aquela agonia, como se meu coração estivesse sendo despedaçado pedaço por pedaço. Felizmente, Tamara ouviu o que eu havia escrito. Ela chamou uma ambulância. Tanto Tamara quanto Lloyd foram salvos. Por motivos que eu não sabia, Lloyd nunca contou a ninguém que Tamara os envenenou de propósito. Soltei um riso frio. Pelo menos ele ainda tinha um pingo de consciência. No dia em que receberam alta, os dois se encontraram em uma cafeteria.
Lloyd estava muito mais quieto. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre ele e nunca mais o tivesse deixado. A primeira vez que te vi foi numa cafeteria como esta. Você estava na rua distribuindo panfletos. Muitas pessoas te rejeitaram, mas você nunca pareceu desanimada. Você apenas continuava sorrindo e trabalhando. Foi nesse momento que me apaixonei por você. A voz de Tamara era calma. A Rosie me ensinou isso. Ela dizia que se pega mais moscas com mel do que com vinagre. Dizia que eu era bonita, então se eu sorrisse mais, ninguém teria coragem de me recusar. Mas não era isso que ela realmente acreditava. O que ela queria dizer era que nossas vidas já eram difíceis o bastante. Se a gente andasse por aí com rostos tristes o tempo todo, isso só tornaria tudo ainda mais pesado. Sorrir não custa nada. Mesmo que o sorriso seja falso, se ele conseguir despertar um pouco de felicidade real, ainda assim vale a pena. Talvez o motivo de eu ter me sentido atraído por você fosse porque você conseguia fazer a Rosie sorrir de verdade. Não por educação, não por obrigação, mas de verdade. Eles se encararam e ambos sorriram amargamente. No fim, quem eles mais amavam era Rosie. Mas já era tarde demais. Tamara e Lloyd nunca mais se viram. Eu fiquei ao lado de Tamara, observando-a viver em silêncio entorpecido, como se estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. No começo, eu estava inquieta. Depois me acalmei. Porque se fosse eu, se eu tivesse perdido Tamara, eu estaria tão vazia e quebrada quanto ela. Éramos gêmeas. Nossas vidas já tinham se fundido há muito tempo em algo indivisível. Se uma fosse arrancada, a outra estava destinada a definhar. Em apenas um ano, Tamara adoeceu gravemente. Usando nossas economias e o dinheiro da indenização do hospital, ela organizou a própria eutanásia. No momento em que as drogas entraram em seu corpo, ela parou de respirar. E então eu vi sua alma. Com os olhos vermelhos, Tamara correu até mim e me abraçou. Ela estava prestes a falar, mas eu cobri sua boca antes que pudesse. Tammy, se você vai dizer desculpa, eu já ouvi isso tantas vezes que meus ouvidos ficaram dormentes. Poupe-me, tá bom? Sua pequena canalha. Tamara me cutucou a testa. Então demos as mãos e caminhamos juntas em direção à porta brilhante. Tammy, na próxima vida me deixa ser a irmã mais velha. Fechado. História paralela. Quando Lloyd recebeu os resultados do exame, sentiu algo absurdo e, ao mesmo tempo, estranhamente esperado. Narcolepsia em estágio terminal. Não era à toa que ele não conseguia controlar aqueles episódios repentinos de sono. Então era isso que Rosanna sentia. De repente, ele entendeu. Naquele dia, quando Rosanna foi ao hospital ver Tamara, esse foi o motivo do atraso. O motivo de nunca ter conseguido dizer aquilo em voz alta. Então era isso. Karma. Talvez fosse o mais justo. Assim como Tamara havia dito, ele devia uma dívida a Rosanna que jamais poderia pagar. 6 meses depois, Lloyd foi encontrado morto em sua casa pela governanta. Na mão, ele segurava uma fotografia. Uma garota encostava nele, com o rosto cheio de felicidade. A neve cobria os dois na foto, suave e borrada, como se já tivessem envelhecido juntos. Lloyd olhava para a câmera. E em seus olhos havia uma ternura tão profunda que nem ele mesmo havia percebido. Fim. Que Deus te abençoe.